Você está em Miami ou você está no Brasil? Miami. Eu nunca sei. Está em Miami, Miami, beleza. lógico, sempre. Há 21 Sempre. anos aqui nessa Miami, nossa. Mas você vai muito ao Brasil, né? Por conta dessa assessoria que você faz com empresários também, né? Eu sei que você viaja muito também. Ó, a Clarinha Sim, tá chegando aqui. a gente vai muito lá pro Brasil, principalmente... bom, agora com Covid não temos ido, mas principalmente nos eventos da Câmara de Comércio, né? Nossa BACCF, a Brazilian American Chamber of Commerce, of Florida. E a gente sempre, já teve ano que a gente fez 12 eventos lá, explicando para o empresário brasileiro como fazer negócio aqui nos Estados Unidos. Com certeza. E agora você continua fazendo, mas de uma forma Online. mais online, né? Online. Nesse momento, acho que todo mundo teve que partir para esse caminho, tentar fazer o melhor que pode com o que a gente pode também, da forma que a gente tem disponível, né? Com certeza. Alexandre, vamos começar a falar um pouquinho de você. Então, antes de qualquer coisa, você é super conhecido aqui na comunidade, mas para quem não te conhece, me fala um pouquinho da sua história. Sei que você é mineiro, de BH, como foi a tua vinda, a sua história pessoal, a tua trajetória pessoal até Miami? No final da década de 90, a gente aproveitou aquela baixa do dólar histórica, de que o dólar veio para, sei lá, 0,75 centavos, e aí a gente conseguiu dar entrada num imóvel, né, numa casa aqui que inicialmente seria de investimento e para uso da família, mas acabou que... E eu estava me formando em Direito lá no Brasil. Planos, ou seja, a coisa convergiu para vir aqui para os Estados Unidos à procura de um aprimoramento, tanto nos estudos quanto oportunidade de trabalho. Eu já tinha me formado lá no Brasil, e aí lá para final da década de 90, eu resolvi vir para cá, mas assim, não conhecia ninguém, não tinha contato nenhum, não tinha nada, era absolutamente uma tentativa que poderia ter dado certo, errado, podia ter ficado no mesmo lugar. Eu sabia que eu tinha pelo menos um lugar para ficar e um lugar que estava com os dias contados também, porque o dólar aumentou e aí, como a situação que a gente vê acontecendo são ciclos, né? A mesma história, a gente passou por isso, viu um investimento, assim, a valorização, a desvalorização do real em relação ao dólar, a manutenção do imóvel que realmente ficou pesada e a gente tinha decidido se desfazer. E eu falei, não, deixa eu ir lá pelo menos morar lá e tentar alguma oportunidade, de repente eu consigo bancar esse custo. Mas vim sem recurso, assim... E sem saber também, sem pretensão de quanto sem tempo pretensão, ficaria, exato. né? Aí eu Uma procurei um experiência. escritório de advocacia para falar do visto, né? Era um escritório que tinha ali no centro, no ano de 99. E aí o dono do escritório falou, se a gente tem vários clientes brasileiros, você fala inglês? Eu falei, tô chegando agora, acho que falo mais ou menos, né? E aí ele falou, você fala o suficiente para ajudar a fazer tradução de certidão de casamento e certidão de nascimento para os processos? Eu falei, lógico. Eu tinha que acabar de formar eu já estava formado em Direito no Brasil, já tinha tido negócio no Brasil, e aqui você aprende a primeira lição, né? Humildade, quer dizer, chega aqui tem que reaprender várias coisas. Então, eu peguei meu diploma de Direito, minha experiência como empresário, e falei, bom, deixa eu sentar num cubículo ali para fazer tradução ganhando $10 a hora. E foi assim. É um começo, aí da tradução, aprendi sobre os processos, aí no mesmo ano eu já apliquei para a faculdade aqui também, e aí comecei a fazer a faculdade aqui no ano seguinte. E, bom, e aí trabalhei em outros escritórios, aí nos primeiros 10 anos dos Estados Unidos eu estava trabalhando, nos primeiros 9 anos eu estava trabalhando para outros escritórios, pegando experiência, já tinha concluído os estudos aqui, peguei a licença aqui, né, no estado da Flórida, da OAB aqui. E aí, em 2010, eu resolvi abrir a própria lojinha e a gente completou 10 anos ano passado. Parabéns. De Piquet Law Firm, da firma que hoje atende aí esse mundo de
de brasileiros aí que Já vieram, ajudou que vêm muita para gente. cá como eu vim há 21 anos atrás. É, com certeza. E na época era mais difícil a gente obter as informações. Hoje a gente consegue obter até antes de sair do Brasil com muito mais facilidade, tudo está online. Mas é sempre bom saber que também online tem as pegadinhas, né? Que é sempre Muito. bom saber com quem você está falando. Acho que um dos intuitos maiores é que a gente faça com que os profissionais se conheçam é justamente isso, para que quem está entrando nesse processo ou está pensando em imigrar, não entre em Uhum. roubada. Uhum, Porque com tem certeza. também, gente. Tem muito. E eu Uhum. gosto muito de contar as histórias, né, das pessoas, dos meus convidados aqui, apesar de conhecer já um pouquinho da tua história, é que isso que eu gosto de mostrar para as pessoas, que cada um tem uma história, uma Aham. trajetória, que não foi fácil para ninguém, porque hoje quem te vê, né, já tudo bem sucedido, aí fazendo já assim, tendo teu respaldo, Uhum. tendo já o teu sucesso, mas não sabe que tudo foi um processo, né? Que levou anos e que Claro. também teve os sacrifícios, como todo mundo, gente. Então, o mais importante é buscar informação. E uma dica ótima é isso aí, ó. Você chega aqui, sandália da humildade, começar um pouquinho um degrauzinho abaixo, começar um passinho para trás e, primeiramente, se inteirar. Informação acho que é o que mais vale ouro aqui. E é isso que a gente está querendo trazer hoje aqui, mais informação. Alexandre, Maravilha. falando de imigração, hoje, qual o panorama que você vê especificamente para o brasileiro? Quais são os vistos que estão assim mais bem-sucedidos, que está de moda, vamos dizer assim, que está Uhum. sendo mais procurado e que o brasileiro está se qualificando mais? Bom, primeiro não dá para falar de migração sem falar com a questão do banimento de viagem que ainda está em vigor, ou seja, qualquer viajante, não é quem tem passaporte brasileiro, às vezes existe uma confusão em relação a isso. É quem está vindo do Brasil. O cara pode ter Uhum. passaporte alemão e ele passou pelo Brasil e quer entrar nos Estados Unidos, ele tem que fazer a quarentena. Então, para os brasileiros que estão saindo do Brasil, vale essa regra da quarentena. São 14 dias, sem contar o dia da chegada, em um país que esteja fora da lista negra de banimento. Então você tem aí desde México, República Dominicana, tem uma série de países. Os que estão banidos é a maioria dos países da Europa, China e Brasil, devido aos altos índices de contágio ainda do vírus. Infelizmente. Ah, tem prazo para isso acabar? Tem alguma perspectiva? Ainda não escutamos nada, não tem projeto. Isso aí vai depender, isso é uma determinação do CDC, ou seja, é uma ordem presidencial, mas baseado na determinação do CDC, que é o Center for Disease Control aqui dos Estados Unidos, que vai falar, olha, o Brasil agora está controlando a infecção, então, né, o contágio, vamos liberar. Não tem nada ainda em vista. Uma notícia boa que a gente teve é que, junto com essa ordem presidencial do ano passado, também veio uma que dizia o seguinte: os consulados não irão emitir vistos de algumas categorias específicas, nem emitir o Green Card, vistos de residência permanente, mesmo para processos aprovados. Então, também, além da questão da viagem, a gente estava com um entrave aí de que tinha muita gente com processo aprovado esperando no Brasil, porque o consulado não estava. Primeiro que não estava aberto, né? E mesmo abrindo, não estava emitindo. Semana passada, isso caiu, ou seja, agora os consulados já estão agendando para emissão de vistos de trabalho e vistos permanentes para processos já aprovados. Existem 185 tipos de vistos não imigrantes aqui para os Estados Unidos. O que é o visto não imigrante? É aquele que tem início, meio e fim, é o visto de trabalho, visto de turismo, visto de estudante, visto de negócios. Esses são os não imigrantes. E tem aí uma meia dúzia de processos para residência permanente, que é o Green Card. Você tem por investimento, você tem por habilidades extraordinárias, você tem por oferta de emprego, tem por sorteio, apesar de que o Brasil não pode entrar mais no sorteio, mas enfim, tem por família, existem algumas avenidas. Hoje, o que a gente tem visto bastante, temos feito bastante, realmente são os processos em que o candidato ele apresenta o seu histórico de habilidades, que a gente chama de habilidades especiais ou habilidades extraordinárias, dentro da sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida como executivo, como empreendedor, como atleta, como pessoa da indústria do entretenimento. E aí a gente mostra para os Estados Unidos que, se ele for
bom, quando eu digo bom, comprovadamente tiver fatores específicos, critérios específicos para demonstrar que ele é necessário aqui nos Estados Unidos, a gente consegue protocolar um EB1 que dispensa a necessidade de um projeto, um plano de negócios. Ou então, a gente pode fazer um EB2 com o National Interest Waiver, que aí você tem que demonstrar que tem um projeto além das suas habilidades passadas, o que você vai fazer aqui quando for aprovado. Você tem o EB3, que é através de um sponsor, quer dizer, é um patrocinador, é uma empresa americana que está pedindo por você aqui no mercado de trabalho. Esse tem sido a procura menor, porque, obviamente, a gente sabe tem muito, além, né, do mercado de trabalho estar ainda um pouco escasso, tem muito profissional bom disponível. Então, entre o cara fazer um processo que vai demorar 2 anos para um estrangeiro ou, de repente, já pegar alguém bom que está no mercado, a empresa, né, acaba optando por pegar. Mas está acontecendo. A gente tem fechado alguns EB3, que é o recrutamento. EB4 é categorias especiais, como, por exemplo, membros de congregação religiosa, etc. Isso sempre tem. E EB5 é um investimento que antigamente era de 500 mil, hoje passou para 900 mil dólares. Obviamente, o dólar, para os brasileiros, né? A gente falando aí de um dólar de quase R$6, 900 mil são 5 milhões e 400, quase 5 milhões e meio de reais, depois que você inclui outros custos. Também existe, hoje mesmo, pela manhã, eu conversei com um investidor e ele fechou um processo de EB5, mas os números são menores em termos de clientela. E a gente continua fazendo os vistos de trabalho normal, que são vistos de transferência de executivo, por exemplo, L1A, o empresário está querendo, isso está acontecendo bastante, né? O empresário está querendo montar um negócio, um braço do seu negócio aqui, e aí ele pode vir com esse L1A, que é uma transferência dele próprio, da empresa dele, para uma empresa que está se iniciando aqui, ele quer vir tocar. Para brasileiros que têm passaporte, né, nacionalidade de países que têm tratado com os Estados Unidos, como, por exemplo, a Itália, ele pode fazer um que é um processo que se chama E2, que é um investimento menor do que o EB5, é um investimento de 100 mil, não vai para o Green Card, não dá residência permanente, mas dá autorização de trabalho para cônjuge e para o aplicante através dessa empresa por 5 anos. E é por tempo indeterminado esse? Não, 5 anos. Aí você 5 pode anos. renovar indeterminadamente desde que o negócio continue aberto. Mas, enfim, ainda existem as mesmas possibilidades. Aí vamos abrir o leque para falar de imigração como um todo na nova administração. A gente está vendo com bons olhos, está sendo as perspectivas são boas, né? Ou seja, o novo governo está dando um ar aí bem positivo para a imigração, principalmente com projetos que podem vir a legalizar aqueles que estão aqui ilegais. Hoje os Estados Unidos têm 12 milhões de imigrantes ilegais aqui dentro. Metade estão o que a gente chama fora de status e a outra metade são aqueles ilegais que passam pela fronteira atravessando o rio, sem inspeção, o que a gente chama EWI, Entry Without Inspection. A outra metade é a pessoa que veio com visto e aí ficou, né? Deixou o visto expirar. No último projeto de lei, a última lei dessa que a gente teve, que foi a 245I, eu estava trabalhando nesse escritório lá no centro de Miami, foi 2001. E o governo ele recebia ele cobrou uma multa de $1.000 e aceitava petições para que as pessoas então ilegais se legalizassem, né? Mas isso já fazem 20 anos. E desde então a gente não viu nada parecido e agora parece que existe uma luz no fim do túnel. Então seria bacana também, lógico que eles pensam nisso muito também em relação a criar votos, né? Porque você tem aí 12 milhões de potenciais votos. Votos, taxas, né? Impostos, etc. Com certeza. Via de mão dupla, né? Mas eu acho justo, né? Eu acho justo, porque, como você falou, é muita gente aqui que pode estar gerando emprego. Alguns já são até empresários. A gente sabe que tem muitas empresas que
que são constituídas por pessoas assim, né, abaixo de, às vezes, de nome de outra, estão gerando empregos, estão fazendo, né, com que isso aconteça. E com certeza para todo mundo é bom, né? Porque imagina, aí ele tem todos os deveres, direitos e deveres de um cidadão ou de um residente, né? Mas você acha que é viável mesmo esse aqui? Porque tem o indocumentado que a gente fala, né? O ilegal. Porque o indocumentado é esse que ficou fora de status, veio ilegal, tudo certinho, e acabou extrapolando. E esse que a gente já fala ilegal é aquele que já invadiu a fronteira, né? Correto. Tem uma diferença entre os dois, não tem? Tem. É uma diferença bem marcante em termos técnicos, né, para a imigração. O que é o IWI, ele nunca teve uma inspeção, então você não consegue ajustar o status dele aqui, porque ele não tem status, ele não existe. Então, se ele passou pela fronteira, são poucos brasileiros, ou seja, o percentual dos brasileiros ilegais nos Estados Unidos se encontra, na sua grande maioria, na categoria de fora de status, né? Que estão aqui ilegalmente, mas não entraram sem inspeção. Eles entraram com visto B1, B2, e aí ficaram e acabaram caindo, né, saindo de status, como a gente diz. Mas, normalmente, esta anistia, vamos chamar assim, viria a beneficiar primeiro estes ilegais, que estão aqui com visto que já venceu há muitos anos. Né? Vale lembrar que se você está aqui fora de status por entre 6 meses e 1 ano, você já está automaticamente barrado de voltar para cá, caso você seja deportado, né? O castigo, né, o bar, que a gente fala que você está barrado para voltar para os Estados Unidos, é de 3 anos. E se você está aqui fora de status há mais de 1 ano, esse castigo é de 10 anos. Então, é uma pena muito severa. As pessoas, obviamente, não querem ser deportadas, né? Não querem entrar no que se chama o removal proceedings, para serem removidas, então, dos Estados Unidos, porque aí só vão poder voltar daqui 3 ou 10 anos. Então, se escondem, vivem, né, uma situação difícil. E fora essa anistia, essa possível anistia, qual outra possibilidade você Casamento. vê? Só o casamento seria... E o casamento, como diz a regra, tem que ser bona fide marriage, ou seja, um casamento de verdade. Por amor, a regra é love and affection, ou seja, amor e afeição, e não por um benefício imigratório. Então, aqui em Miami-Dade... É o único caminho. Em Miami-Dade você tem 70% dos processos de casamento são fraudulentos, né? Existe uma indústria, principalmente na comunidade dos cubanos americanos, que acabam vendendo aí esse casamento. Então, isso não vale a pena, porque a gente acaba que recebe clientes que falam, mas meu amigo fez, deu certo. A gente só escuta, obviamente, o que dá certo, né? O cara vai para o boteco no final de semana, ou vai para a praia, ou para jogar uma bola e falar, né? Consegui, deu certo. E os 70% que não deram? Aí é cadeia, multa, deportação, isso não realmente não vale a pena. O que é requerido é deportado. E o que faz a requisição, né? Quem faz a petição, que é o cidadão, ele responde o processo e é preso, né? Então também tem as penalidades. Então não vale a pena, quer dizer, fala assim, é casamento, não é? Por isso que o ideal é não sair de status, continuar em status. A gente nem atende muitos desses casos assim, de pessoas que estão em situação ilegal, porque a gente acaba fazendo um trabalho de base com os clientes e, de novo, fazendo esses roadshows, né, essas palestras pelo Brasil e atendendo as pessoas que querem vir e orientando elas de forma correta para evitar, ou seja, para planejar antes do mal acontecer. Porque depois que já está com a situação ruim, fica muito difícil. A ideia é essa, trazer informação justamente para isso, para que as pessoas, antes de tomar qualquer atitude, antes que façam qualquer coisa, busquem informação e informações porque corretas. Simplesmente falar, se der errado, se eu ficar ilegal, eu vou lá e caso. Não é assim. Os números e a realidade do outro lado aqui da moeda são bem cruéis. Alexandre, as pessoas passam por situações essa péssimas. entrevista, você não tem noção tanto de mensagem que eu recebi de pergunta. Eu selecionei algumas, porque senão a gente ia ficar aqui umas 4 horas ou mais.
Mas falando desse quesito de casamento, porque tem umas 3 perguntas parecidas aqui. Então, precisa ser cidadão ou pode ser só residente para casar com alguém que não está sem status? Pode ser residente. Um fato interessante aí é que antes sempre pôde ser residente ou cidadão, mas o cidadão era um processo sem uma fila de espera, era automático, e o residente era um processo que demorava anos, como é de irmão para irmão, por exemplo, né? Hoje está demorando, sei lá, 12 anos. Em julho do ano passado, esse calendário da imigração, que chama Visa Bulletin, ele atualizou. Então, começou em julho do ano passado, abriu essa janela de oportunidade também para quem tem green card poder peticionar para cônjuge. E está saindo no mesmo tempo que um cidadão. Então tá igual. Antes, um residente permanente para peticionar por marido ou mulher teria que esperar se naturalizar, né, virar cidadão, para então peticionar, porque se entrasse como residente ia demorar uma vida. E agora não. Os prazos, ele pode se fechar a qualquer momento. Por isso que a gente fala, se você está planejando casar de verdade, gente, né, casamento bona fide marriage. Costumo brincar que casamento por amor já é difícil, imagina por green card. Então, não caia nessa história. Mas se for realmente um relacionamento de verdade, que esteja uma das partes, né, seja o peticionário, aí no caso seria um residente, a hora de entrar é agora, porque essa janela pode se fechar. Essa pessoa aqui me mandou uma pergunta em box, eu já ia fazer a pergunta dela. Ela me mandou uma pergunta aqui, que ela é cidadão com dupla nacionalidade. O marido dela, né, tem dupla nacionalidade, mas ele nunca morou nos Estados Unidos, mas ele é cidadão americano. E eles estão esperando já o primeiro filho, ou seja, é um casamento de verdade. Ela está perguntando assim, eles estão querendo vir para os Estados Unidos, depois que o filho já tiver um pouquinho maior. Se eles casarem agora, mesmo estando fora dos Estados Unidos, ele pode já começar essa petição? Sim, pode. Tem 2 fatores interessantes e importantes aí. O primeiro é que ele precisa estar com os impostos em dia aqui, ele tem que declarar os impostos, ou seja, isso aí ele, como americano, não importa onde ele esteja morando, ele tem que declarar impostos aqui, porque isso vai ser pedido na petição. E você pode fazer este procedimento via consulado também, ou seja, a gente inicia, né, é iniciado o processo aqui, mas depois finaliza no consulado. E importante também dizer que não vale união estável aqui, tem que ser casado no civil. Entendi. Né? Então, e tem uma questãozinha também que as pessoas às vezes esquecem, né? Porque o cidadão ou o green card, né, o residente que vai peticionar a esposa ou o marido, né? Tem que ter uma situação financeira que comprove que tem condições para isso. Você não precisa também buscar um sponsor, é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Em torno e aí de 30 mil compram o dólares marido ou a mulher e acabam passando por são situações 30 mil dólares em torno de, né? Tem lá os brackets, mas em torno de 30 mil dólares por ano, que são 2.500 dólares por mês, mas tem que estar declarado. Se a renda não for suficiente, você pode ter um co-sponsor, né, que seria um fiador do processo, e aí você tem que pedir essa pessoa para assinar, tem que apresentar os status financeiros, né, os financials e imposto de renda dessa pessoa, quer dizer, começa a ficar, tem que envolver outros, né, terceiros aí no processo. Eu acho que sobre casamento é mais ou menos isso que a gente tinha que falar. E estudante, visto de estudante, também estava suspenso, voltou agora também, né? Sim, o visto de estudante deu muita polêmica, porque além da questão de consulado, emissão, não pode, vai abrir, vai fechar, ainda tinha a questão da presença da attendance, né? Ou seja, você tem que estar fazendo a aula, você tem que estar frequentando a escola. E aí, com Covid, isso estava acontecendo online, mas a regra do SEVES e do F1 é que essa escola, essa carga horária tinha que ser presencial. Um percentual maciço presencial. E aí ficou esse debate, mas eles ajustaram, então agora está normalizando, apesar de que os consulados americanos no Brasil, por exemplo, a última notícia que a gente teve é que estavam agendando para setembro, né, para emissão de visto de estudante. Então, tem muita gente fazendo a aula online, esperando o consulado abrir, para então emitir
o novo visto no passaporte, que o visto F1 ele expira, mas você tem um I-20, por exemplo, que precisa ser renovado e aí pegar outro visto no passaporte. E aí poder entrar aqui e também via, ou seja, com a quarentena, né? Então você tem 3 fases aí, né? Tem que esperar, você tem que renovar o I-20, tem que esperar o consulado fazer o agendamento para pegar o visto no passaporte e obedecer a quarentena, que é a proibição de viagem, e Ou aí entrar seja, aqui. quem entrou com visto de turista e vai fazer alguma mudança de status, por exemplo, para estudante, nesse momento... A mudança de status aqui no país, ela pode ser feita, porque ela não exige que você saia e vá no consulado imediatamente. Então, você pode estar aqui como turista e aí dar entrada no pedido de mudança de status no país, aqui dentro dos Estados Unidos, em solo americano. Porém, a primeira vez que você sai dos Estados Unidos, você obrigatoriamente tem que passar pelo consulado americano no seu país de residência ou de última residência e aí emitir o visto no passaporte para poder reentrar aqui nos Estados Unidos. E muita gente ficou preso nisso, porque saíram, estavam com mudança de status, para poder voltar para cá tem que ter o visto, os consulados fecharam e a pessoa ficou por lá. Isso no caso do aconteceu Brasil, mesmo. né? Tá, outra coisa, você já falou, né, de anistia, possibilidades, nada. E fronteiras? Algum comentário nos bastidores sobre fronteira abrir? Você tem noção se... Não, porque às igual eu vezes falei, tem comentários que vêm... é o CDC, isso aí é baseado em números de contágio por país. Nada assim, nem uma fumacinha, nem uma pouquíssimo. luzinha no fim do túnel. Isso inclusive, é o CBP, que é o Customs and Border Patrol, né? Ele acaba sendo ele acaba sendo a polícia de uma regra que foi ocasionada não pela imigração. Né? Inicialmente foi pensado, a imigração não quer mais brasileiros. Não tem nada disso. Vamos dizer, como se fosse o Ministério da Saúde americano, que não quer pessoas vindo de países com altos índices de infecção do vírus, e colocou os agentes do CBP, que acabam sendo os agentes ali da entrada, para segurar as pessoas, inclusive já no porto de embarque, ou seja, tem agentes do CBP, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, falando, olha, você não pode entrar, a menos que você esteja indo fazer quarentena. Mas isso não é para quem é residente, gente. Quem é residente, quem é cidadão, vai e volta direto. Existem exceções. São os residentes americanos, os cidadãos, filhos e pais e irmãos de residentes ou cidadãos. E aí a gente também tem bifurcações de entendimentos disso. Então, a gente já teve cliente que são pais de crianças nascidas aqui, porém, a criança, obviamente, os pais não moram aqui, a criança não mora aqui, e eles foram impedidos de entrar porque ninguém morava aqui, apesar de terem filhos americanos. Então, existe agente do CBP que só deixa entrar, apesar de que isso não está na regra, mas, enfim, eles fazem a regra. A interpretação ali na entrada, de cada um. E no caso, para quem é residente e cidadão, continua podendo, mas desde que agora a regra é que tem que ter o exame com 36 horas, né? Correto. Acrescentaram isso há 2 semanas atrás, né? Que tem que ter o teste negativo para vir. Tem um aplicativo muito bom, que é o Verifly, que eles implementaram. Então, você baixa o aplicativo, aí você já faz o upload ali do teste de Covid no próprio aplicativo, responde as perguntas, fala sim, não, eu me responsabilizo, isso, aquilo, e quando você chega aqui, ou seja, você já está liberado. Para quem tem green card e para quem é cidadão, já está, né, você já colocou lá no formulário, e para quem fez a quarentena também já tem ali as datas que você e o país de onde você veio. Ou seja, com esse formulário também precisa fazer o teste de laboratório ou não? Sim, sim. E você faz o teste, você upload isso no aplicativo, né? Entendi. É simples de usar. Eu usei agora, voltando do México, uma viagem curta para o México, e no próprio aeroporto eles não deixavam nem entrar na linha de embarque, na fila de embarque, se não tivesse isso preenchido. Você entrava no Wi-Fi do aeroporto,
já escaneava ali o aplicativo, quem não tinha, baixava e preenchia tudo e você faz o upload, já tem ali a foto, eles falam, estamos processando, né? Está pendente a análise, quando você aterriza aqui já está liberado. Quem são considerados residentes? Somente quem tem green card ou cidadania? Sim, sim, né? Sim. Sim, nesse caso, para efeito de imigração, quando fala residente, é green card. Green card é cidadãos. Né? É isso aí. Alguma consideração final, Alexandre? Eu sei que você está com a tua agenda aí ocupada. As perguntas basicamente eram isso entre os vistos, né? Os tipos de vistos. Você já deu uma explanada ótima, né? Do EB1, EB2, EB3 são os que eu acho que estão sendo mais buscados atualmente. Uma coisa que eu vi até no seu Instagram, acho que nas tuas páginas, falando sobre também na área de saúde, né? Enfermeiros, dentistas, nesse segmento está tendo muita busca também, né? Deixa eu só responder aqui, que alguém perguntou o nome do aplicativo, Verifly. Ou Verifly com I, acho que é com I. Verifly. Mas enfim, tenta um dos dois, é um verdinho lá. Eu vou buscar isso também. Tá. A gente tem visto aí, bom, primeiro que, né, a situação está atípica aí para todo mundo. Miami, né, vale a pena ressaltar que a gente foi muito... Nós demos sorte de termos aí um alinhamento dos governantes locais com os estaduais e os federais, que hoje nos proporcionam uma qualidade de vida aqui na Flórida superior acho que aos outros 49 estados hoje, né? A Flórida já era considerada um estado reduto de aposentados, reduto, né, enfim, milionários do mundo inteiro, o glamour, o lifestyle. Mas agora a gente mostrou que também está pronto e preparado para as adversidades. Essa semana foi noticiado que Miami apresentou o menor índice de contágio desde o início da quarentena. Miami hoje tem postos de vacinação walk-in, ou seja, não precisa fazer reserva. Cada dia surge um novo. Agora as lojas do Publix, que é o supermercado local, estão vacinando. As lojas do Walmart, agora o campus do Miami-Dade College, já haviam postos nos estádios, né, para você ir lá e fazer o teste e que vão virar postos de vacinação. Lógico que ainda estão sendo obedecidas as regras de maiores de 65 anos ou menores de 65 anos, desde que tenha condições de alto risco, né, com atestado médico. Mas os restaurantes estão operando com um percentual de capacidade estabelecido, mas estão operando. Você anda aqui na Brickell, agora, saindo aqui, a gente tem nosso encontro semanal aqui com os brasileiros que trabalham em bancos e trabalham em empresas aqui na Brickell. A gente se encontra para trocar informação. As mesas, né, tem lá um máximo de 6 pessoas. Você tem vamos dizer assim, as regras de distanciamento social estão sendo obedecidas. E você tem que usar máscara para entrar e sair do local, mas o comércio está funcionando, a economia está girando, né? O prefeito Francis Soares está fazendo um trabalho brilhante para receber, isso está saindo na mídia, saiu na mídia do mundo inteiro, receber as empresas dos Estados Unidos inteiro estão vindo para cá. A Microsoft acabou de fechar um espaço gigante de escritório para transferir a sua base para cá. A gente tem incentivos fiscais para empresas que estão começando, startups, não só do setor de tecnologia, mas de várias outras indústrias. Então, a gente tem orgulho, né? Eu que estou aqui há 21 anos, especificamente em Miami, a gente tem orgulho de falar que hoje nós estamos sendo exemplo, né, não só de resiliência, mas de recuperação, né, a esse problema. Quer dizer, aí você junta, fala, mas o governador do Texas, essa semana, ele anunciou que acabou aquele uso de máscara obrigatório e vai acabar o lockdown e vai acabar o uso de máscara obrigatório dia 10, hoje é dia 4, daqui 6 dias. Mas, assim, tá indo de 8 a 80. Os caras acabaram de sair de um problema climático forte lá, que foi a nevasca que teve. Então, eles estão fazendo isso até como medida para recuperar a economia, mais para recuperar a economia do que qualquer outra coisa. Né?
Aqui está sendo gradual, mas está sendo sustentável. A economia está voltando, os preços de imóveis, o mercado está aquecido, porque o pessoal está comprando, está preferindo vir para cá. Então, é um local excelente para quem está no Brasil pensando, vou para os Estados Unidos, ou onde que eu vou morar? Sim, é quente o ano inteiro. Realmente, aqui nosso inverno dura 3 dias. É a melhor cidade É um clima brasileira para se viver. subtropical, chove, tem furacão, volta e meia tem furacão. Eu já peguei, sei lá, uma dúzia de furacões aqui nessas últimas 2 décadas, mas a cidade é preparada até para isso. Né? As janelas são à prova de ventos acima de 120 milhas, quando alaga tudo, em 2 dias os caras vão lá, drenam tudo. Tem uma estrutura, né? Exato. Então, assim, o ambiente de negócios, ele segue essa regra. É muito bom hoje estabelecer, expandir e pensar em ter um pezinho aqui na Flórida para trazer os seus negócios do Brasil, para expandir os seus negócios. Nós temos a Câmara de Comércio Brasil-Flórida, que já comemora 40 anos este ano e que faz um trabalho brilhante. São mais de 300 associados. A gente tem empresas como Boeing, Embraer, Bauducco, empresas de peso e de representatividade. O Brasil é o maior parceiro comercial do estado da Flórida. Então, é o lugar para se estar, né? Basta querer dar o primeiro passo. Isso para quem ainda não veio. E para quem já está aqui, é saber aproveitar o que tem de bom. Paraíso não existe, né? O último que existiu, eles foram lá, comeram a maçã e deram um jeito de acabar com aquilo. Então, mas aqui é o mais perto disso, mais né? perto, exatamente. É o mais perto daquilo. Com certeza. Não, gente, você que está pensando em dar realmente seus passos, dê passos certos, passos seguros, com muito embasamento, com bastante informação segura. E para isso que existem profissionais. Lembra que eu sempre falo para vocês que aqui a gente procura trazer os profissionais sérios, as pessoas que eu conheço realmente, para poder recomendar. Não tem como recomendar alguém que você não conheça, que você não confie. Então, quem passa por aqui, os nossos convidados, a gente assina embaixo. Busque a informação. Vai lá e analisa. Aqui ele deu uma explanada geral, porque cada caso é um caso, cada um tem um perfil, cada um vai ter uma forma de traçar seu objetivo e a sua caminhada aqui. Mas se você tem essa intenção de morar aqui, de viver aqui, por favor, não deixe de fazer a sua consulta lá. Tem uma pessoa que citou aqui L1, sobre os processos parados do L1. Tem alguma coisa? Na imigração aqui nos Estados Unidos, eles nunca pararam, eles continuaram em processamento durante a pandemia. Lógico que a imigração estava com menos pessoal, estava demorando mais, questão de prazo, mas parar nunca pararam. O que aconteceu foi um decreto presidencial assinado, acho que em abril do ano passado, que a gente falou anteriormente, que proibia a emissão de vistos para processos aprovados, mas para quem estava no Brasil. Né? Então, quem deu entrada aqui para pedido de mudança de status, falou, eu estou aqui como estudante, ou estou como turista e já quero mudar para o L1, porque eu já estou montando a minha empresa, e uma vez aprovado, atendendo os pré-requisitos, esse processo ele andou normal. O que estava esperando era o que a gente chama de a finalização consular, né? Quer dizer, você aprova aqui, envia o pacote para o consulado, e o consulado, então, finaliza lá. Eles estavam proibidos de finalizar isso, agora já estão liberados. O presidente, ele desfez a ordem presidencial do presidente anterior e, obviamente, isso passou a ser emitido normalmente, obedecidos às restrições de funcionamento e a disponibilidade de agendamento dos consulados. Né? Mas eles já estão emitindo. Não, bacana. Eu acho que foi muito válida essa live. Acho que foi uma explanada muito bacana, uma atualizada em tudo que está acontecendo. Torcendo, né, para que aconteça realmente algum tipo de anistia, porque eu acho que é necessária. Como você falou, já tem 20 anos desde a última, né? A gente fica nessa torcida e fica tentando manter o máximo de informações para vocês. E qualquer dúvida, você tendo um perfil, se você não está... ainda tem alguma situação que você queira mostrar que seja mais específica, liga lá para a equipe do Dr. Alexandre. Com certeza você vai ser super bem atendido e vai esclarecer e você vai entrar num caminho que você possa estar se legalizando
dormindo tranquilo e seguindo o seu caminho, tá bom? E você que está no Brasil pensando em investir, em vir morar aqui, ainda está só analisando a situação, é a melhor situação. Liga primeiro, faz a tua consulta, analisa o teu perfil e você também vai encontrar teu caminho, tá bom? Alexandre, obrigada. Não tem como agradecer você achar um tempinho na tua agenda, que eu sei que é bem cheia, para poder estar ajudando a comunidade, como sempre, né? Esclarecendo dúvidas, apoiando. Eu acho muito bacana e admiro demais o seu trabalho e você sabe disso, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu canal, te acompanho também, você só traz assuntos de extrema relevância, convidados de qualidade e obviamente que estou à disposição para quando precisar, o que precisar, a gente volta para falar, se pintar algum assunto ou tiver alguma mudança significativa, a gente torna a vir. Vai ser um prazer. O canal está aberto aqui para você. Fica à vontade, Brasil em Miami todo seu, tá bom? Maravilha. A mamãe mandando beijo aí, dando parabéns pela entrevista. Isso. Beijo, Clarinha, por ter ajudado a divulgar. Clara, meu pai também já entrou ali. Família tem que ser sempre o primeiro que... Mas essa família é unida, né? Mesmo. Parabéns pela família. Graças a Deus, nunca faltou apoio. Sempre foram os primeiros e os pioneiros. Família linda. E em breve vai ter outros pequenos aqui comigo, tá? Me aguarde, que eu tô chamando um a um. Vou botar todo mundo. Beijo, querido. Obrigada. Tudo de bom para você. Gente, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato tanto com a gente aqui no canal, como também diretamente, que tem todas as informações aqui do escritório da Piquet Law Firm, do Dr. Alexandre, que vai ter o maior prazer de atender vocês e de responder as dúvidas e esclarecer alguma dúvida que às vezes a gente não conseguiu, porque o tempo realmente é curto, tá bom? Beijos, obrigada e até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau.